Bom, eu já não vou mais me preocupar tanto com a edição, porque eu vi realmente que no momento não é o mais importante. Como eu já havia imaginado, para quem não vai entender o tema, só vai entender vendo, ou pessoas que estudam um pouco, eu decidi fazer um vídeo assim para realmente, como eu falei, eu consegui comprovar que YouTube não é não é não é talento, não é edição, é realmente as pessoas elas procuram coisas horríveis, é mais triste para ver. Infelizmente, eu acho que o meu vídeo que eu fiz de depressão e lá que eu tava com uma crise depressiva vai bater umas 300 visualizações. Não é o que eu queria, porque eu só tô recebendo comentário negativo de gente me xingando. E pra quem não sabe, pra quem tem depressão e as pessoas acham que é frescura, o que eu recebi, pra vocês verem a empatia das pessoas. Eu duvido se fosse uma mulher falando que tava triste, que tava precisando, sabe, de ajuda. Eu duvido porque eu vejo muitos canais. Uma pessoa mais nova, né? Todo mundo ia estar apoiando, ia fazer uma vaquinha, ia se juntar. Não só a maioria das pessoas me encheram o saco, como a minoria voltou que eu tava feliz, todo contente. Fiz um vídeo de Natal, ninguém quase viu. Ou seja, 200 pessoas viram e shorts que eu fiz também, só gente me xingando que eu sou vagabundo pra carpinar. Eu queria que essas pessoas elas fossem num grupo de apoio e falar pra maioria das pessoas que tá falando, pensando em se matar, falar assim, vai carpinar que é frescura sua, pra ver o que aconteceria, sabe? A covardia das pessoas, sabe? Todo dia, eu já meio que imaginava, mas foi um teste pra provar que as pessoas elas não gostam de gente bem, elas gostam de se sentir melhor, palpitar. E nenhuma se ofereceu assim, pô, você está precisando de uma pessoa só, que nem conhecia a pessoa, ela já sumiu, me ajudou com alguma coisa, nem foi o que eu pedi, mas eu falei, ele pediu, foi uma quantidade bem pouca, que eu nem queria dinheiro, eu falei pra todo mundo isso, porque eu falei que eu tava sem dinheiro porque atrasou o pagamento da minha mulher. Eu não falei que eu tava sem dinheiro porque não tava trabalhando, porque ninguém entendeu que eu não tava trabalhando porque eu tava doente. Ou seja, as pessoas elas nem veem o vídeo todo e fora do contexto, mas que seja. O que eu quero dizer? O tema que eu coloquei foi pão e circo. Para quem não sabe, esse era um tema usado em Roma para meio que entreter o povo, para o povo não ficar muito ocioso. Porque naquela época não tinha muito trabalho, tudo. E o governo meio que, para mascarar isso, entretinha o povo com pão e circo. E qual que é o pão e circo das pessoas hoje? A grande maioria das pessoas ela usa o celular, em vez de procurar coisa útil, só desgraça, é só notícia ruim, é só pobreza, elas procuram, sabe? É como eu vi uma vez um pastor falando, né? Que as pessoas querem ser boas, quem é famoso, em vez de ajudar as pessoas do Brasil, pobre, que estão precisando de alguma coisa, elas vão querer ir lá na África. Aconteceu muito com quem não deve conhecer o MrBeast, o maior YouTube do mundo, com 420 milhões de inscritos. Ele, em vez de ajudar as pessoas pobres do país dele, lá tal, que ele é americano, ele foi lá na África. Ele fez uma boa ação, mas ele fez uma boa ação pra mostrar pros outros. Ele não fez uma boa ação de coração. E isso faz toda a diferença. Ele podia ter feito e não mostrado, mas ele fez, filmou. E sabe, é o que mais acontece hoje em dia, né? As pessoas elas querem mostrar a bondade filmando, né? O que a própria Bíblia fala, né? O que a mão direita dá, a mão esquerda não precisa ficar sabendo, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu fiquei decepcionado, muito decepcionado, que as pessoas são ruins assim. E eu já percebi, então eu vou focar em fazer o que eu ia fazer mesmo. Eu vou postar uns vídeos tristes ainda sobre a minha vida, só pra ver a reação. Eu vou ver se eu faço hoje. A capa ficou muito legal. Vamos falando sobre a depressão. E como eu lido bem com a depressão. Eu me dou muito bem com a depressão. Eu tenho depressão há 22 anos. Inclusive eu já tentei contar a minha vida. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Foi muito, muito tempo atrás, mas essa vez foi... E aí para as pessoas falarem que é frescura. Nessa época eu tava no auge da minha vida. Eu tava bem, mas a minha cabeça tava muito ruim. E ninguém achava e ninguém dava bola pra mim. A minha própria família não ligou muito.
Só uma tia minha que morava em outra cidade, que viu que eu era um cara tão agitado, que eu era um atleta, tá? Pra quem não sabe, eu era um atleta, era um cara que treinava pra caramba. E minha vida começou a ir sabe, de ladeira abaixo. Mas não foi só a depressão. A depressão, como eu disse, eu lidei muito bem com ela. O que mais pegou comigo foi a ansiedade também, que eu nem sabia que eu tinha. Porque na época que eu comecei a fazer exame, você sabe que depressão e ansiedade não é laboratorial, né? É apenas clínico, é uma análise clínica, não tem exame que comprova. E ansiedade, síndrome do pânico não existia na minha época que eu fui fazer. Eu procurei até neurologista, cirurgião, neurocirurgião, que era um amigo da família, inclusive. Ninguém conseguia identificar, então a mulher tratava depressão. O problema é que tratar depressão com remédio de ansiedade com remédio de depressão não dá muito certo, a ansiedade piora. Mas não é o caso agora, tá? Então eu vou fazer outros vídeos assim. Eu vou falar sobre mim, o que der certo deu. Agora eu tô aprendendo a editar, fazer Photoshop e tal, tá ficando muito interessante. Eu vou falar sobre a minha experiência, o que eu já passei. Eu tô desempregado agora porque eu fiquei doente, não porque eu não quero. Eu fiquei doente porque eu trabalhei muito. E aí vem os trouxa. Eu trabalhei muito. E antes disso ainda eu trabalhava e estudava com 40 anos. Eu tinha que andar muito, eu não tinha ajuda de ninguém. Eu tinha que sair do trabalho correndo, todo sujo, fedendo. Não tinha onde... Um lugar que eu trabalhava não tinha como tomar banho. Ou eu ia fedendo depois do serviço, todo suado. E inclusive, teve uma professora minha que chamou a atenção da classe toda. Nossa, mas você tá todo sujo. Eu falei pra ela assim... Pois mas eu saio do trabalho, se eu não sair do trabalho correndo, que é meia hora daqui, e eu vou pra minha casa, eu vou chegar muito atrasado e cansado e eu não vou querer vir pro curso. Eu aproveito agora que eu tô cansado, mas eu posso vir aqui um pouco, eu calei a boca da professora porque ela quis me humilhar na frente de todo mundo. Eu falei pra ela, você sabe por que eu venho assim? Eu não tenho tempo de me trocar. Quer dizer, eu só me trocava, mas eu tava, sabe, eu era padeiro, o dia inteiro dentro de uma padaria com um forno industrial enorme que tinha 400 graus. O lugar era todo fechado. O meu uniforme, lógico que eu trocava, né? E eu ainda deixava o meu uniforme na empresa, porque senão eu cheirava muito forte, né? E isso ainda que eu não cheiro tão forte, né? Então pra você ver como que essas pessoas julgam. Aí eu chegava todo suado, todo pingando. Porque eu ainda ia quase correndo, porque era mais de meia hora do trabalho até minha casa. E eu saía do trabalho na ativa, eu tinha acabado de fazer a última entrega que eu tinha que fazer pão, tudo que era coisa cansativa, eu tava com o corpo exausto. Eu quase repeti por falta, inclusive, porque eu era um dos melhores alunos. Mas, bom, vamos continuar. Então, o povo, ele quer uma distração barata. E o governo faz muito isso com as notícias. Os pobres, por que os pobres continuam pobres? Eles gostam de ver pessoas mais pobres para se sentir bem. Enquanto que outras pessoas ficam vendo pessoas que têm mais para se inspirar nelas, embora que eu vou fazer um vídeo, 99,999% das coisas que as pessoas mostram hoje em dia é uma ilusão. É um mundo de mentira. É um mundo de fantasia. É um mundo que você não faz parte. É um mundo que a pessoa, antes de ela ter, ela vai vender para você uma imagem que ela quer que você acha que ela tenha. Mas ela pode... eu reparei que tem vídeo, que tem muito vídeo falso, fundo falso, sabe aquele fundo... eu vou ver como que faz. Eu vou tentar qualquer dia fazer vídeo com fundo falso, para mostrar como que é a importância. Bom, gente, é um vídeo meio curto, porque esse celular aqui já tá dando piripaque. Valeu, se inscreva, tentem entender a história, tentem entender o contexto, porque realmente hoje é pão e circo. As pessoas só procuram besteira, elas ficam entretidas, elas realmente só gostam de desgraça. Eu provei já, infelizmente, mais de uma vez isso. Eu não tenho um público fiel, então não adianta muito eu ficar... Eu agradeço aí as 10, 12 pessoas que sempre postam. Inclusive tem uma pessoa aí nova, né, que chama Luciana, né, que é uma mulher, né, que ela vê meus vídeos. Tem o Crow, que é um cara que eu gosto muito. Tem o Ricardo também, que estão sempre em todos os vídeos. Mas, cara, eu faço live, as lives só têm aumentado. Esse domingo eu ganhei quase 20 inscritos numa live só. O povo da live, eles não vê o vídeo. Ajudaria hoje eu devo ter entre uns 30, 40 pessoas que vê as lives fiel, assim. Às vezes pode não estar, não. Se todos eles viessem e dessem like, isso ajudaria demais. Aí eu faço um vídeo, dá 5 likes. O vídeo que eu tava triste deu quase 40, com quase 300 visualizações.
Metade dos comentários ofensivos, pessoas que não entendiam, não viram os outros meus vídeos para entender um pouco do contexto, não. Já viram um para vocês verem. Então, tenta acompanhar os outros vídeos. Eu vou começar a falar um pouquinho mais da depressão, da ansiedade. Mas como eu lido bem com isso, eu não tô... É só a ansiedade realmente, que é uma coisa que às vezes, para quem não sabe, calor, para quem tem ansiedade é ruim, o frio também atrapalha um pouco. E não é frescura. Beleza? Deixa like, se inscreve, eu nem vou editar também, a qualidade não tá tão boa. Ninguém liga. Eu fiz um vídeo 4K, o vídeo do Natal ficou lindo, bem editado, com música. Agradeço os comentários positivos, mas a grande maioria ninguém se propôs a ver. Valeu?